A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos. Obrigada por tudo, meu Deus. Apresentamos tudo que temos e somos a Ti. Queremos nesse dia agradecer, Pai, sempre corações agradecidos a Ti. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos e tudo que estiver ligado às nossas vidas. Desde já consagramos esse tempo de oração para Ti. Pedimos Tua graça, sabedoria e unção, Senhor, sobre toda a palavra que aqui vai ser, Senhor, ministrada nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar quando nós temos, lutas, tempestades, em que nós olhamos, achamos que o inimigo é grande, mas não é nada, é a mesma coisa de sempre. Vamos ver isso pela palavra de Deus, primeiro livro de Samuel 17:32, que fala assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após eles e o feri. E eu livrei da boca da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão na barba e o feri e o matei. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Glória a Deus, aleluia. Aqui a palavra de Deus vem falando, da história de Davi com um gigante. A gente já conhece, E aqui a palavra de Deus fala, que na hora em que Davi vai se apresentar como um dos pretendentes a derrubar o gigante, ele diz: olha, não precisa se preocupar. Não preocupa não desfalece o coração, porque olha, eu já lutei com o urso, já lutei com o leão, e eu venci. E agora também eu vou lutar contra esse gigante, E o Senhor que me livrou da mão do urso, que me livrou da mão do leão, também vai me livrar da mão deste filisteu, Quer dizer, Davi sabia que o inimigo, ele era o mesmo de sempre, Só mudava os lugares onde ele ia aparecendo para lutar contra Davi. Ora era um leão, ora era um urso e ora era um gigante, Então, ora era no trabalho, lá no pátio de casa, cuidando das ovelhas do pai, ora era lá no ambiente da família, quando chega Samuel para ungir o rei e ele não é convidado, Ora o ambiente da guerra que ele chega, vê que estão, o exército de Israel está recuado, e aí Eliabe, vai para cima de Davi, porque chama Davi muito presunçoso. Quer dizer, Davi entendia como ninguém que o inimigo era o mesmo, O inimigo era o mesmo, ora era um urso, ora era um leão, ora um gigante, ora era no ambiente de casa, ora do trabalho, ora da guerra, enfim, ora usava um, ora usava o outro. Então ele entende que aqueles adversários, aqueles que eram para ele como inimigo, ele vinha e entendia, que ele poderia sim combater e ele iria vencer. Ele tinha razão, ele tinha certeza que iria sim vencer. Por quê? Porque o Deus que fez, aquela grandeza de fazer com que ele derrubasse o urso, vencesse o leão, também daria a mesma força para ele, para também botar o gigante para correr, que iria acabar com aquele gigante também. Então nisso Davi, ele olha e diz: olha, eu quero deixar uma coisa bem clara, Eu entendo que Deus não muda, Eu entendo que Ele é o mesmo também. Então, se o gigante não mudou, Se o inimigo não mudou, o urso não mudou, O leão não mudou, é tudo uma mesma coisa. O meu Deus também não muda. Ele vai me dar força, vai me dar graça, vai me dar, sim, esse inimigo, esse gigante nas minhas mãos. Então, Davi entendia, que mudava o ambiente, mudava as pessoas que o inimigo usava e mudava, aquele que era, assim,
uma afronta para ele, mas que Deus estava com ele e que o Deus permanecia fiel com ele, como sempre foi, para lhe dar a vitória. Cristina, e para os nossos dias não é diferente. Nós temos que parar com essa mania de achar que tudo é o inimigo, né? A coisa é sempre a mesma. É que nem Davi, né? O inimigo é sempre o mesmo, né? Ora é um leão, ora um urso, ora um gigante. O inimigo é sempre o mesmo, amados. O inimigo nunca muda, né? O mesmo inimigo que afrontou Jesus lá no deserto, né? Fazendo toda a tentação, é o mesmo inimigo que ele nos atenta aqui no dia de hoje. O mesmo espírito zombador, né? Que estava naquele ladrão na cruz, zombando de Cristo, é o mesmo espírito zombador que no dia de hoje toca nas vidas das pessoas, toma as pessoas para rir e zombar da cara dos outros. Então, o inimigo ele não muda, ele é sempre o mesmo, né? E o bom nisso tudo é que Deus também não muda, né? A palavra de Deus diz que ele não tem sombra de dúvida, não tem como ele mudar, ele não muda, ele nunca mudou. Então, essa é a certeza nossa, que o nosso Deus também ele não muda. Ainda que o inimigo, ora, né? Ele toca aqui, toca ali, toca por lá, mas o Senhor é o mesmo que vai dando livramento daqui, dali, dacolá, né? Chega uma glória aqui, chega uma intervenção ali, chega um favor ali, chega uma graça aqui, chega um escape ali, uma porta que abre lá. Deus está sempre movimentando por nós. Então quer dizer, o inimigo é o mesmo, né? Eu gosto muito daquela palavra que está lá no livro de Isaías, quando diz, né? Quando passares pelas águas eu estarei contigo, quando vais passar pelos rios eles não vão submergir, quando vai passar pelo fogo não vai te queimar, nem a chama arderá em ti, porque eu sou contigo, né? Quer dizer, é realmente a certeza, né? O que é tudo isso, Cristina? O que são as águas? O que são os rios? O que são o fogo? Isso aí são as intempéries do dia a dia, são as lutas que nós temos todos os dias, né? Ora nós temos num trabalho, ora nós temos em casa, ora é uma luta que nós temos, né, no meio da empresa, ora numa área financeira, outra na área sentimental, outra hora na área de família, outra... Então são os intempéries que a vida, né, vai vindo, o inimigo vai tentando nos acurralar, ele vai tentando nos oprimir, ele vai tentando se promover em cima de nós, só que nós não vamos de qualquer jeito, nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Então, como nós sabemos que o inimigo é o mesmo, nós também temos que lembrar que nosso Deus também é o mesmo, né? A força do nosso Deus é a mesma, ele não muda, e por isso que quando nós enfrentamos, né, a luta, as águas, as tempestades, os vendavais, nós temos que declarar: o mesmo Deus que me deu a força quando eu passei pelas águas, agora ele vai me dar força quando eu passar pelo fogo. O mesmo Deus que me deu força quando eu passei pelos ventos, agora ele vai me dar a força quando eu passar por essa tempestade, porque a nossa fé, ela também tem que estar firmada, ela não pode mudar. Nós não podemos mudar de acordo com o inimigo, de acordo com a situação, de acordo com a luta, de acordo com um problema, não. A nossa fé, ela tem que permanecer a mesma, do começo até o final, assim como o nosso Deus, né? Ele não muda, não tem sombra de variação, a palavra de Deus diz, quer dizer, ele é sempre o mesmo, ele tem sempre a mesma palavra, ele não muda jamais. Então é dessa forma, por ele não mudar jamais, que nós podemos crer sim, que ele está conosco e ele vai nos dar vitória em toda luta, em toda intempéries, em toda dificuldade, em todo tipo de circunstância difícil que levantar através de um inimigo das nossas vidas, e nós vamos declarar: o mesmo Deus que me deu força antes vai me dar agora. Eu já passei por uma luta antes e eu venci, eu vou vencer agora também. Então o negócio é nós começarmos a declarar que com o nosso Deus nós vamos saltar muralhas, com o nosso Deus nós vamos passar pelo meio da tropa, com o nosso Deus nós vamos passar pelas águas e ele vai estar conosco, né? Vamos passar pelos rios e eles não vão nos submergir, vamos passar pelo fogo, não vai nos queimar e nem a chama vai arder em nós. Quer dizer, de jeito nenhum, Deus não vai permitir que nenhum mal nos toque, nenhum mal nos suceda. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, vamos declarar: o nosso Deus é poderoso para fazer com que todos os inimigos que se levantam, eles batam em retirada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Eu posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos por essa linda palavra. Sim, Senhor, nós queremos declarar que nem falou o rei Davi. Sim, meu Deus, o inimigo não muda. Nós sabemos que ora é um gigante, ora, Senhor, é um urso, é um leão, é um, Senhor, meu Deus, é um espírito imundo, é uma dificuldade, Senhor, é uma fala, é uma palavra, é uma pedrada, é uma perseguição, mas, Senhor,
Senhor, tudo isso o inimigo é o mesmo, a zombaria é a mesma, Senhor, a perseguição é a mesma, mas nós declaramos que o nosso Deus é poderoso, Ele está acima de tudo, Senhor. Por isso nós declaramos nesse dia que o Senhor, que já nos deu tantas vitórias antes, Ele também nos dará a vitória por todas as vezes em que o inimigo se levantar contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Nessa noite nós queremos declarar, Senhor, Deus é maior que tudo, Deus é maior que tudo, Ele não muda, Ele não muda, Ele não tem mudança, nem sombra de variação, Ele é o mesmo sempre, e é por isso que nós podemos confiar que ainda que se levante um exército contra as nossas vidas, Ele vai ser conosco, Ele vai ser conosco. Por isso a nossa fé, Senhor, não esmorece, por saber que Deus não muda, por saber que Ele tem palavra e vela pela sua palavra. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, Ele permanecerá conosco até o final, e aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar até o fim, em nome de Jesus. Senhor, gratidão, Senhor, gratidão porque sempre Tu estás conosco, Senhor. Dá-nos, Senhor, discernimento de todo inimigo, de toda luta, de toda intempéries, para que nós possamos, Senhor, meu Deus, sair sempre mais do que vencedores em Cristo Jesus. Graças Te damos por tudo. Obrigada, meu Deus, até que o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, glórias por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. É assim que a gente luta, né? É assim que a gente luta as nossas guerras. É sempre lembrando, né? O inimigo é sempre o mesmo. Ele só muda às vezes o ambiente, às vezes muda circunstâncias, mas ele é o mesmo. Então, como ele é o mesmo e ele não muda, a gente também já sabe qual é a estratégia que o inimigo costuma usar. Então, aí nós pegamos na mão do Senhor e nós declaramos: Senhor, a batalha, a peleja é tua, vai conosco nessa batalha e o Senhor vai nos fortalecer para a vitória. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.